Brasil quintou! A transição de carreira, ela acontece, ela reverbera a partir de uma insatisfação. E essa insatisfação, ela começa geralmente com duas coisas. Ou a pessoa acha que ela está sem dinheiro, e aí ela fala, ai, não, esse lugar aqui não me remunera o tanto que eu mereço. Ou a pessoa entende muitas vezes que ela está sem tempo. Essas insatisfações, muitas vezes, elas começam com esses dois estopins. Em alguns momentos, junta, inclusive, as duas coisas. A pessoa entende que ela não tem nem tempo e nem dinheiro, portanto, ela não tem uma qualidade de vida adequada. E aí aquele lugar torna-se prejudicial para a vida dela, causa doença, etc, etc. Então, essa grande insatisfação faz, muitas vezes, com que a pessoa busque uma transição de carreira, né? Às vezes, ela busca espontaneamente, então ela pede demissão de um lugar, troca de oportunidade de trabalho, ou ela já empreende, vai empreender num outro tipo de negócio. E, às vezes, a transição vem de uma forma é, indireta, né? Às vezes você é convidado a sair da empresa. Isso aconteceu comigo no mundo corporativo. Mas quando isso acontece, até quando isso acontece, nós temos ainda o poder de decisão, né? Você pode tentar se recolocar no mercado dentro de uma empresa que faça a mesma coisa, no mesmo segmento, atuando com o mesmo conhecimento que você tem. O que acontece é que esse momento da transição de carreira, dessa insatisfação, faz com que a gente comece a repensar muita coisa na nossa vida como um todo. Então, quando as pessoas me perguntam, mas qual é o motivo, o maior motivo para a transição de carreira? É quando as pessoas começam a olhar para si e percebem que a carreira não está alinhada com o seu propósito de vida. Olha que coisa profunda, propósito de vida. É muito interessante. Às vezes a gente passa a vida inteira sem refletir sobre isso. Mas existem, né, teses muito fundamentadas, estudadas, que dão embasamento para isso, inclusive, que eu estou comentando e eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito disso também, né? Tem uma relação direta com a nossa experiência de vida, com a nossa idade e tudo isso. Tem uma faixa etária, inclusive, muito propícia para a transição de carreira, né? Tem um estudioso, um filósofo cientista, que é o Rudolf Stein, ele fez a teoria dos centênios, que é uma coisa muito bacana que eu abordo muito nos cursos e nas mentorias. Que, assim, de forma bastante resumida, nós temos ciclos a cada 7 anos na nossa vida, ciclos de evolução emocional, espiritual e biológica. Então, dentro do centênio, são 9 centênios. Mas eu vou só resumir um pouquinho aqui para vocês 3 períodos maiores. Então, dentro disso, até os 21 anos, geralmente a gente tem um amadurecimento que é o biológico, a gente tem formação, né? De nascer até se tornar adulto. Depois, a partir dos 21 aos 42, a gente passa por um momento que é psicológico. Então, é um momento de amadurecimento psicológico até os 42 anos. E quando chega a partir dos 40, 43, acima de 42, a gente vai para uma seara que é espiritual. Então, qual que é uma faixa etária em que as pessoas começam a se sentir incomodadas com o seu trabalho, com a sua carreira, com as coisas com as quais elas vivenciam? A partir dos 35 anos. Então, a gente tem um bloco muito grande de pessoas entre 35 e 45 anos dando guinadas muito grandes na vida, né? E por quê? Isso faz muito sentido com toda essa teoria, com todo esse estudo. Vem desse nosso amadurecimento, que é uma coisa que vem num crescente dentro da nossa vida, né? Não à toa, quando tá já bem mais, né, velhinha, assim, a gente fala assim, nossa, depois de velho ficou criança. Tem essa coisa, né? Depois de velho ficou criança. Por quê? Na teoria dos centênios, a gente, inclusive, tem são 2 arcos, né, que se entrelaçam, se cruzam. E aí a gente, nessas duas interseções, tem um momento o idoso, onde a gente tem uma plenitude mental e, às vezes, a gente também se sente num auge físico. E aí a gente... O que acontece quando a gente já está com mais idade? A gente perde as travas, né? Lá depois acontece, né? Eu escuto, às vezes as pessoas falam, depois de velho agora não tem trava mais, fala qualquer coisa, fala o que pensa, né? Mas por que fala o que pensa? Porque nessa fase da vida, o julgamento do outro já não recai sobre você. Então você tem coragem de ser quem você é. E isso tudo a gente começa dentro desse período, 35, 36 anos, geralmente, onde a gente tem esse momento e vai para a transição de carreira.
Geralmente, a gente sente no corpo, né? A insatisfação, ela começa muito grande no corpo. Então, tem aquela conversa, você vai, chegou domingo à noite, você já tem uma dorzinha de estômago, né? Então, isso já começa a reverberar. Por que que... alguns incômodos. Por que que, geralmente, a sexta-feira é um dia tão maravilhoso e a segunda-feira todo mundo tá lá, nossa, é segunda. Por quê? Porque a gente tem que o trabalho é uma coisa pesada, né? A gente vem trazendo que o trabalho é uma coisa pesada, e aí difere se você é funcionário de alguém ou se você empreende, é proprietário, não importa. Essa relação que nós criamos com a carreira é de que é uma coisa pesada, é um fardo a ser carregado. Então, de sexta-feira, geralmente a maior parte das pessoas não trabalha no final de semana, então a sexta-feira é um dia lindo porque você vai se ver livre do seu fardo. E a segunda é pesado porque você vai pegar o seu fardo de novo. Então, essas situações que vão acontecendo no nosso dia vão trazendo essas reflexões. Por que que a segunda é tão ruim? E por que que a sexta é tão boa? Alguma coisa não está correndo de forma correta na sua carreira. Hoje, para mim, gente, sinceramente, tanto faz se é segunda, se é sexta, se é sábado, se é domingo, não tem diferença, né? Você está satisfeita. Eu estou satisfeita, eu vivo em lua de mel com o meu trabalho, né? Graças a Deus. E não vamos nos iludir, gente, com rentabilidade, né? Porque, claro, a gente precisa realmente pensar nessa questão, né? Às vezes tem aquelas coisas, nossa, faça uma coisa que você ama e você não vai trabalhar nem, né? Sentir que está trabalhando. Ah, é bem prazeroso, mas e os boletos? Eles vão chegar, gente. A gente também tem que ser realista em relação a isso. Gente, o dinheiro, né, a moeda, ela vai chegar na sua mão de uma forma ou de outra. Né? O lugar onde você está não é o único lugar do mundo onde é possível você estar para ter renda. Então, a primeira grande verdade, estabilidade não existe. Então, mesmo se você for dono de empresa, ela pode fechar, e se você for funcionário, você pode ser mandado embora, enfim, não tem. Então, isso já é a primeira grande paradigma para a gente quebrar. O segundo é que em qualquer lugar que você se dispõe a estar, você pode gerar renda. Né? E aqui falando, claro, puxando um gancho muito maior para as mulheres que têm seus negócios próprios ou pensam em empreender, né? Qualquer coisa que você faça pode te dar renda. Você pode cobrar por aquela habilidade, por aquele dom, aquela facilidade que você tem para fazer um produto ou um serviço, né? E se a gente for falar da questão do mundo empresarial, onde você está no mundo corporativo mesmo, esta empresa certamente não é a única do mundo, né? Então, gente, vamos olhar com bastante atenção, com bastante carinho para essas insatisfações e ir sim para esse momento de transição de carreira e pensar nisso, né? Nós temos aí hoje um universo muito grande de possibilidades, a gente não precisa começar a nossa vida profissional num lugar e ficar nesse mesmo lugar até aposentar, até porque ninguém aposenta mais, né? Tá difícil. Tá difícil.